Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que Ele manda. O homem perguntou: O que exatamente? Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. O jovem afirmou: Tenho feito tudo isso. O que mais? Jesus prosseguiu: Se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres. Toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance, se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro então lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus respondeu: Sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, propriedades, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. Essa é a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando por último, e os últimos terminando primeiro. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, verso 26. Esse versículo encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26, como eu já bem disse. Ele faz parte de um episódio que um jovem rico aborda Jesus com uma pergunta: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Mateus 19, 16. Jesus responde ao jovem, mencionando os mandamentos que devem ser seguidos, e o que o jovem afirma ter cumprido todos eles. Então Jesus o desafia a vender todas as suas posses, dar aos pobres e segui-lo. Mas o jovem fica triste e vai embora, pois era muito apegado às suas riquezas. É nesse contexto que Jesus fala a frase: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia FA. Estamos hoje com esse pequeno ensinamento sobre o jovem rico. Você já ouviu falar sobre essa história? Esse pequeno ensinamento de Jesus contado no livro de Mateus? Vamos então, a partir de agora, se aprofundar nesse assunto. Ao final vamos ter uma aplicação relacionada a esse ensinamento. Então segue comigo nesse pequeno estudo da Bíblia Sagrada. Jesus estava ensinando que, embora o homem possa achar difícil ou até mesmo impossível cumprir os mandamentos e se desapegar das coisas materiais, Deus pode fazer o impossível acontecer. Isso indica a importância da dependência de Deus para alcançar a salvação e a vida eterna. Essa afirmação de Jesus também é uma declaração de sua divindade e autoridade como Filho de Deus. Ela ressalta o poder e a soberania de Deus que está acima de todas as limitações humanas.
Quando nós confiamos em Deus e nos submetemos à sua vontade, Ele pode realizar o que parece impossível para nós. Esta não é a única passagem bíblica que fala sobre o desapego de bens materiais. Agora eu vou apresentar 5 textos que remetem a esse texto mencionado sobre o jovem rico. O texto número 1 é em Mateus também, 6, versos 19 ao 21, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nesse trecho, Jesus ensina sobre a importância de não sermos excessivamente apegados a riquezas terrenas. Ele alerta sobre a natureza perecível das coisas materiais e incentiva a busca de tesouros no céu, ou seja, investir em valores eternos e no relacionamento com Deus. Isso implica em priorizar a espiritualidade e o serviço ao próximo, em vez de colocar a segurança e a felicidade exclusivamente nas posses materiais. O segundo texto que eu vou apresentar para vocês fica em Lucas 12, verso 15, dizendo assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste em abundância dos bens que ele possui. Nessa passagem, Jesus mais uma vez adverte sobre a avareza, que é o desejo desmedido de possuir riquezas e bens materiais, enfatizando que a vida não se resume à quantidade de bens que alguém possui. A verdadeira vida e satisfação vem de uma relação significativa com Deus e o cultivo de valores como amor, compaixão e justiça, em vez de serem determinados pelo acúmulo de coisas materiais. Agora, o terceiro ponto que fala na Bíblia sobre o amor aos bens materiais fica em 1 Timóteo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O apóstolo Paulo adverte Timóteo sobre o perigo do amor ao dinheiro e a cobiça desenfreada. O amor ao dinheiro pode levar à corrupção dos valores e à negligência da fé e do relacionamento com Deus. Esse apego excessivo aos bens materiais podem trazer problemas e sofrimentos, pois coloca confiança nas coisas atemporais em vez de confiar em Deus como fonte de provisão e segurança. O quarto ponto que eu tenho aqui para vocês é em Hebreus 13, verso 5, e diz assim: Conservai a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esta passagem exorta os cristãos a viverem de forma desapegada e contente com o que têm. Deus promete estar sempre conosco, suprindo nossas necessidades, e, portanto, nós não precisamos ser dominados pelo desejo de mais riquezas ou bens materiais. A verdadeira segurança vem da presença e cuidado contínuo de Deus em nossas vidas. O quinto e o último ponto que eu quero apresentar a vocês ficam em Provérbios 11, verso 28, dizendo assim: Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Este Provérbios destaca as consequências de confiar nas riquezas. A confiança nas posses materiais podem levar ao fracasso e à queda. Em contrastes,
Aqueles que confiam em Deus e seguem os seus princípios florescerão e terão uma vida próspera e frutífera. Esses textos bíblicos nos ensinam que o apego excessivo aos bens materiais podem afetar e nos afastar de Deus de vários valores eternos. Ele nos encoraja a cultivar uma atitude de desapego, contentando-se com a confiança em Deus. O equilíbrio entre o uso responsável dos recursos materiais e a priorização da fé e dos valores eternos é essenciais para uma vida cristã significativa e bem-sucedida. Agora, voltando a fazer menção ao jovem rico de Mateus 19, vemos que, através dessa passagem maravilhosa, ela nos ensina a não confiar apenas em nossas próprias capacidades, mas a depositar a nossa fé e a confiança em Deus. Quando nos deparamos com desafios, dilemas ou situações aparentemente impossíveis, podemos encontrar encorajamento nas promessas de Deus para a nossa vida e poder realizar o que é necessário. Além disso, essa frase destaca a graça e a misericórdia de Deus em relação à salvação. A salvação não é alcançada através de nossos próprios esforços, mas é um presente divino concedido àqueles que creem e confiam em Deus. É uma lembrança de que, mesmo diante de nossas fraquezas e falhas, Deus pode transformar nossas vidas e tornar possível o que parecia impossível em sua soberania. Em resumo, a frase de Jesus em Mateus 19, 26 é um lembrete poderoso de que Deus está acima de todas as limitações humanas e que sua graça pode realizar o que parece impossível aos olhos do homem. Ela nos convida a depositar nossa fé em Deus, reconhecendo que somente através dele podemos encontrar salvação e viver uma vida que esteja de acordo com a sua vontade. Mas agora um ponto muito importante que eu quero destacar para todos vocês. Muitos usam estas passagens bíblicas mencionadas para distorcerem, relacionando a busca pela prosperidade material ao pecado. No entanto, a Bíblia nos orienta a sabedoria sobre este assunto. Não a condena. A Bíblia ela não condena a busca pelos bens materiais em si. Existem princípios bíblicos que incentivam a diligência, o trabalho árduo, a sabedoria financeira e o cuidado de que Deus nos concede. Existem princípios bíblicos que incentivam a diligência, o trabalho árduo, a sabedoria financeira e o cuidado com que Deus nos concede. No entanto, a busca por prosperidade material deve ser equilibrada e pautada em princípios éticos e espirituais. Existe uma menção bíblica bem popular dita por Jesus que pode nos orientar sobre este assunto. A busca por prosperidade material deve ser acompanhada pela confiança em Deus como nosso provedor. Jesus ensina em Mateus 6, dos versos 31 ao 33, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E aí, pessoal, gostou desse conteúdo maravilhoso apresentado a vocês? Qual era a sua dúvida relacionada a isso? Você ainda continua com dúvida? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, comente, que nem eu já bem disse a vocês. Até a próxima, fique com Deus, tchau!